Oi, pessoal, nós somos do grupo 11 e apresentaremos a respeito do gene LOR para a disciplina de Genética e Evolução da professora Angélica. Meu nome é Amanda Kakumi, eu falarei sobre a estrutura do gene, o Leonardo sobre a regulação da expressão gênica, o João a respeito da expressão e função da proteína, a Giovana a respeito dos polimorfismos do gene, o Endo sobre as técnicas de investigação e o Pedro e o Vitor falarão sobre a análise do artigo científico. Bom, então eu sou a Amanda e eu falarei sobre a estrutura do gene. Como eu havia dito anteriormente, LOR é a abreviação do nome oficial, mas na verdade o nome oficial por extenso é Loricrin. E o Loricrin possui alguns sinônimos, como seria o Epidermal Differentiation Complex Included, e pegando as três primeiras letras, EDC Included. E esses sinônimos já dizem muito sobre a descrição básica do nosso gene, que é um gene que vai codificar uma proteína estrutural do citoesqueleto, que vai compor a estrutura da epiderme da pele. Então a gente entende esse epidermal. E ele vai estar envolvido na diferenciação de queratinócitos e também na reticulação de peptídeos. Então a gente entende o differentiation complex. Além disso, ele está relacionado com a queratinização do epitélio, que vai estar localizado no envelope cornificado do lado do citoplasma da nossa membrana plasmática. O número do HOMIM desse gene é 152445. O ID no Assemble é ENSG 000002033782 e o ID no NCBI é 16939. Bom, falando sobre a localização cromossômica do LOR, vocês podem observar essa imagem que eu retirei do Assemble, que é um mapa físico do genoma, onde nesse retângulo vermelho está presente o LOR, que está localizado no cromossomo 1 do braço longo, na segunda região, na primeira banda da terceira subbanda, sendo que o sentido da fita é forward strange, ou seja, de 5 linhas para 3 linhas. E a coordenada genômica seria, então, no cromossomo 1, nos nucleotídeos aproximadamente 153 milhões e 200 mil. Sobre os genes vizinhos do LOR no Assemble, vocês podem observar, então, no centro ali o Loricrin, grifado em verde, e ao lado os genes vizinhos, sendo que os genes de RNA estão em roxo. Ainda sobre os genes vizinhos, agora retirando do NCBI, eu selecionei dois que eram genes vizinhos que foram mais estudados e estavam descritos nesse site para trazer para vocês. Então, vocês podem observar o LOR na flechinha em vermelho, mais ao centro, e ao lado dele o PRR9, que é o Proline Rich 9, que é um gene vizinho que vai codificar a proteína que se expressa na parede lateral do diencéfalo, e ele fica na camada do manto e também no corno dorsal cinza. Além desse gene vizinho, também selecionei o peptídeo glycan recognition protein free, que é esse PGLY-RP3, que vai codificar a proteína que permite a atividade de um receptor imune de peptídeo glicano e a atividade de heterodimerização de proteínas. Ou seja, ele vai fazer uma regulação negativa da diferenciação de células como as natural killers, que elas estão envolvidas na nossa resposta imunológica. E ele se expressa em várias estruturas, como no sistema digestório, no fígado e também no sistema nervoso. Falando agora sobre a estrutura, do gene LOR, vocês podem observar a região promotora, que eu selecionei em vermelho dentro das chaves, e que há sim uma presença de Tata Box, que seria esse acúmulo de nucleotídeos timina e adenina. Isso acima o primeiro exon, que foi ali grifado em laranja. Falando sobre a estrutura das ilhas CpG, então a gente observa a presença de ilhas CpG, que são essas concentrações de dinucleotídeos, citosina e guanina, anteriores ao primeiro exon. E essas ilhas CpG, elas são alvos de metilação do DNA. E quando essa metilação ela está muito extensa, ela está associada à repressão da transcrição genética. Aqui eu peguei uma imagem do UCSC, em que ele apresenta ali em verde a presença das ilhas CpG. Falando sobre a estrutura desse gene. Então, como eu apresentei nos slides anteriores, nós temos a região promotora, ali que eu coloquei em verde, com a presença da Tata Box. Abaixo dessa região promotora, eu coloquei ali uma região não codificante do primeiro exon, que representa o TR5' em amarelo. Abaixo, em cinza, a presença do intron, que se inicia em GT e finaliza em AG. E abaixo, o segundo exon, em letras maiúsculas, sendo que ele possui sim uma região codificante, que se inicia com ATG. Então, esse ATG é transcrito em RNA mensageiro ao G, que representa um códon de iniciação, que quando traduzido, forma o aminoácido metionina. E essa região codificante se finaliza ali em TAG, que quando transcrito forma o RNA mensageiro UAG, que representa um códon de parada.
Então, ali a gente observa abaixo, ao fim dessa região codificante, uma região que não codifica o segundo exon, que é o TR3'. Exemplificando o que foi apresentado no slide anterior, eu trouxe para vocês essa imagem do Assemble, em que ele esquematicamente demonstra essas estruturas de exons e introns. Então, a gente tem ali um retângulo não preenchido, que representa uma parte UTR, em seguida da linha, que representa o intro do nosso transcrito, e ao final dessa linha a gente observa novamente o retângulo, em que parte desse retângulo é preenchido representando uma parte que seria codificante do exon. Então, o transcrito Loricrin, ele possui 2 exons, sendo um deles codificantes, e um intron. Falando sobre as relações de homologia do gene LOR, a gente possui, então, ortólogos, que seriam genes de espécies diferentes que têm origens do mesmo gene ancestral. Então, das 200 espécies registradas no Assemble, 2 são ortólogos diretos e 198 não apresentam ortólogos, conforme presente nessa tabela retirada do Assemble. Falando sobre ainda sobre essas relações de homologia, não há parálogos no gene LOR, como apresentado nessa imagem retirada do Assemble também, e os parálogos são genes de uma mesma espécie que resultam de um evento de duplicação. Assim como também não há famílias no gene LOR. Por fim, vou apresentar para vocês a árvore filogenética. Então, há a presença de 3 genes e com a presença de 2 nós de especiação. Então, vocês podem observar ali o quadrado em azul representado nessa árvore filogenética, mostrando, sim, que há a presença de relacionados, né, aos genes ortólogos. Como eu falei anteriormente, não há relação, não há genes parálogos, então não há nós de duplicação, assim como não há ambiguidades e não há eventos de divisão de genes. Vocês podem observar ali na árvore filogenética que quanto mais próximo ali daquele Loricrin human, que está em vermelho, mais são guardadas semelhanças genéticas com relação a esse gene. E ali em verde claro, vocês podem observar que são as regiões conservadas desses genes, nessas barras aqui ao lado. A minha parte finaliza aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Leonardo Tamião Beluso e eu vou falar sobre a regulação da expressão do gene LOR. Bom, no processo de transcrição, os introns são removidos da molécula de RNA, enquanto os exons são juntados num processo conhecido como splicing. No caso do gene LOR, ele possui apenas 2 exons, então o splicing alternativo não ocorre, uma vez que só há uma única combinação possível entre esses exons para formar o transcrito. Esse transcrito em questão é a Loricrin 201, que possui 1245 pares de bases, formará 312 aminoácidos e seu biotipo é codificador de proteína. Ela possui algumas flags, no caso, essas flags são comparativos de determinadas características desses transcritos em relação aos seus semelhantes, em relação a transcritos de um mesmo gene. Apesar de a Loricrin 201 não ter nenhum transcrito em comum para se comparar, é importante citar cada uma dessas flags. No caso, a Main Select indica o transcrito mais relevante biologicamente, de maior expressão e mais bem conservado. A Assemble Canonical indica o transcrito de um gene que é mais bem conservado também, tem maior expressão e maior sequência de codificação. A GenCode Basic vai indicar o transcrito com o maior número de exons. A APRIS P1 indica o transcrito que vai codificar a principal proteína do gene em questão, ou seja, que é mais relevante biologicamente. Já a TSL1 indica o transcrito que consegue suportar o maior número de exons nas junções de splicing no seu RNA mensageiro. Agora, sobre a expressão da isoforma proteica do gene LOR, eu acho importante primeiro falar o que seria essa isoforma proteica. Bem, como eu disse anteriormente, um DNA ele possui diferentes exons que vão se combinar entre si durante o RNA mensageiro para formar diferentes proteínas. Essas proteínas diferentes, que são originadas de um mesmo DNA, são chamadas de isoformas proteicas. No caso do gene LOR, ele possuirá apenas um transcrito, portanto, apenas uma forma proteica. Sobre a expressão dessa isoforma proteica do Loricrin 201, você tem uma grande expressividade nesse gráfico aqui, que mede em transcritos por milhão, na região da pele da perna, exposta ao sol, e na pele da perna,
na região não exposta, na região suprapúbica, enquanto em qualquer outra região do corpo é quase insignificante a sua expressividade. Agora, falando sobre a expressão dos exons do gene, você percebe novamente nesses dois tecidos, enquanto nos outros são quase nulos. Você também percebe uma maior expressividade no segundo exon desse gene. Sobre a expressão do gene LOR em tecidos, você percebe que ele possui novamente uma maior expressividade nessas duas regiões, sendo cerca de 2.580 transcritos por milhão na região da pele da perna exposta ao sol, enquanto na região suprapúbica, que não é exposta ao sol, cerca de 1.900 transcritos por milhão. O mesmo se repete de acordo com o sexo, sendo que nas mulheres há maior expressividade do que nos homens. Agora, falando sobre a expressão do gene no desenvolvimento fetal embrionário de tecidos, eu não consegui achar dados de artigos sobre o tecido da pele, apenas sobre o sistema nervoso. Então, você nota que na oitava semana após a fecundação, há uma grande expressividade nessas regiões cerebrais, enquanto após isso você tem quase que uma oscilação, tendo novamente uma significativa expressão na 14ª semana e na 16ª. Nas células, em específico, o gene LOR tem bastante expressividade em queratinócitos e nas células epiteliais, ou seja, células da pele. Agora, falando um pouco de sua expressividade em cânceres, ele tem grande expressividade em meningiomas, em melanomas, em carcinomas, em ceratose actínica e dentre outras regiões, muitas vezes ligadas à região da epiderme. Fazendo uma comparação entre a expressão do gene LOR em diferentes condições celulares, você percebe por meio desse gráfico da Jane Visible que em células naturais, em células em condições saudáveis, há essa maior expressão do que em células sofrendo algum tipo de estresse. Por exemplo, aqui, células da pele, que há uma maior expressividade do que em carcinomas. O mesmo, por exemplo, ocorre em comparação a tecidos que estão sofrendo o processo de cicatrização, a melanomas. Porém, em comparação a carcinomas ou a queratinócitos, há maior predominância em carcinomas. Sobre a regulação da expressão do gene por microRNAs, é perceptível aqui que o gene LOR possui cerca de 30 microRNAs, com target score variando de 50 até 87. O que é o target score? O target score é uma medida que você tem para mensurar a efetividade do microRNA na sua regulação. Esses valores podem variar de 50 até 100 e valores superiores a 80 indicam maior efetividade desse microRNA. O gene LOR possui apenas 2 RNAs igual ou maior que 80. No caso, fazendo um comparativo entre o microRNA de menor target score, que é 50, e o de maior, que é 87, você percebe que o de 50 tem uma grande quantidade de uracila em sua sequência, enquanto o de maior target score possui relativamente maior quantidade de guanina em sua sequência. Agora, falando um pouco sobre o precursor desse microRNA, possui o nome HSA-MIR6799. Ele está localizado no cromossomo 19. Nele acontece a adição de uma guanina e de uma uracila para formar o microRNA maduro. Oi, eu sou o João e eu vou explicar um pouco sobre a expressão e a função da proteína do gene LOR. Bom, o gene LOR vai sintetizar uma única proteína chamada loricrina. Ela tem 312 aminoácidos, é composta principalmente por glicina, serina e cisteína. Ela tem uma estrutura bem irregular, conforme dá para ver nesse vídeo. Tem algumas partes mais helicoidais, mas continua sendo bem irregular. Ela vai ser insolúvel pela proporção de aminoácidos apolares que ela tem, e ela é capaz também de formar ligações de sulfeto por causa do resíduo de cisteína que ela tem. Ela vai ser facilmente polimerizada também. Bom, nesse gráfico aqui do Protein Atlas, a gente consegue ver
que a loricrina é exclusiva da pele, mais especificamente dos queratinócitos. Dentro aqui do queratinócito, a gente consegue ver que ela se acumula em todo o citosol e nucleoplasma. Mas mais especificamente, ela vai formar uma camada de uns 15 nanômetros aqui ao redor da parte interna da membrana citoplasmática. Essas proteínas vão se reticular entre si, formando um envoltório celular, que vai ser reticulado assim por meio de ligações de sulfeto e ligações hidrodipeptídicas. Conforme os queratinócitos vão sendo produzidos, eles vão migrando do extrato basal em direção ao extrato córneo. Nesse processo, chamado queratinização, eles vão começar a produzir loricrina e também queratina, né? Aqui no extrato granuloso, e quando chegam aqui no extrato córneo, elas já estão completamente diferenciadas, anucleadas e completamente cheias de queratina e de loricrina, formando realmente uma barreira de células mortas aqui do extrato córneo. Nessa lâmina aqui que eu encontrei num artigo, a gente consegue ver bem essa distinção. Na parte mais basal, a gente encontra bastante DNA marcado com imunofluorescência, e aqui em cima, em verde, a gente vê a loricrina. Aqui, no caso, é uma loricrina mutada, mas dá na mesma. Aqui a loricrina fica toda acumulada no extrato córneo e pouco material genético aqui. Bom, por que a loricrina vai ser tão importante? Ela vai dar um suporte estrutural para o queratinócito e também para o tecido, porque ela é capaz de manter unidos os filamentos de queratina. Ela vai formando essa barreira, né, de células mortas, impedir a entrada de patógenos, e também, por ser uma proteína hidrofóbica, ela vai conseguir uma impermeabilização desse tecido. Eu encontrei também num artigo que loricrina vem de lorica, do latim, que significa armadura. Então, de forma mais simplificada, a loricrina é responsável por formar uma armadura para o tecido epitelial e para o corpo também, por ser esse revestimento, né? Aqui eu encontrei uma imagem de uma criança com uma mutação no gene da loricrina, tendo ceratodermia de loricrina. Isso aqui consegue ser muito mais grave, só que é uma imagem com sintomas bem brandos da doença, que normalmente apresenta desidratação cutânea, pele engrossada e uma descamação que consegue ser muito mais intensa que isso, sendo muito mais grave. E a loricrina, mutações no gene da loricrina são erroneamente associados à síndrome de Fovinkel, que está, na verdade, associada a uma mutação numa conexina do queratinócito, e não na loricrina, como a ceratodermia de loricrina está associada. Aqui a gente consegue ver que uma alta síntese de loricrina está relacionada a uma maior sobrevida dos pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, conforme dá para ver nessas linhas aqui. Esse gráfico é do Protein Atlas. Por último, dá para ver nesse gráfico aqui que o gene da loricrina é transcrito em quase todos os tecidos aqui, mas uma quantidade ínfima. Aqui no rim, mas é uma quantidade muito pequena. O gene da loricrina só vai ser realmente transcrito em grande quantidade na pele e traduzido somente na pele. E é isso, obrigado. Eu vou falar então sobre os polimorfismos do gene LOR. Primeiramente, o que é um polimorfismo? É quando uma variante ela tem uma frequência maior do que 1% na população. Em contrapartida, uma variante ela é rara quando essa frequência é menor do que 1%. Procurando no Ensemble, então, tem-se os tipos de consequências das variantes. Eu coloquei num gráfico para ficar mais visual no caso, e podemos ver aqui que tanto a missense quanto a intrônica são as variantes com maior frequência. Agora, como variante comum escolhida foi a RS1143389. Pela frequência dela, vê-se que ela é uma variante comum, justamente por ser maior do que 1%. Ela é SNP, sendo uma variante sinônima, então, onde ocorre a troca de uma citosina por uma timina. É uma transição, eu vou explicar melhor adiante. E a localização dela é no cromossomo 1. Agora, por que ela é uma variante sinônima?
Então, tem-se ali o códon antes da transição e depois. É uma transição justamente porque tem a troca de uma citosina por uma timina. As duas são bases pirimídicas, no caso. Então, antes da transição, o RNA mensageiro gerado terá um códon UGC, o qual vai ser traduzido no aminoácido cisteína. Após a transição, essa citosina no RNA vai gerar, então, uma uracilo, que, traduzida, também vai gerar o aminoácido cisteína. Ou seja, não vai haver uma mudança de aminoácido na proteína. E por isso sendo, então, uma variante sinônima. Agora a frequência dela. Dá para ver aqui que tem um predomínio de citosina por timina. Ainda assim tem um certo equilíbrio. Na África que tem menos ainda assim, mas ainda assim há um predomínio do alelo ancestral pela variante. A localização é no braço longo do cromossomo 1. Dentro das bases, aqui tem a localização dessa variante. E aqui tem-se então a posição dela no transcrito, na codificante e na proteína. Agora, o fenótipo dela, justamente por ser uma variante sinônima, ela tem o fenótipo benigno, ou seja, não gera uma doença. A proteína que vai ser traduzida vai ser a mesma do gene LOR. Agora, a variante rara escolhida foi a 770.195.151. A frequência dela, mostrando que é uma variante rara, justamente por ser menor do que 1%. É uma variante indel, sendo ela uma inserção, aqui tendo a inserção de um códon, e a localização dela é no cromossomo 1. Agora, por que ela é uma variante indel, então? Procurando a variante no ensemble, tem-se aqui duas consequências possíveis para ela. Uma deleção ou uma inserção. Eu escolhi uma inserção, no caso. Aqui, então, eu coloquei os códons gerados por essa variante. Os códons normais primeiro, na verdade. Eu coloquei ali uma citosina só para mostrar a continuidade da fita, mas não é importante. Então, antes da variante, antes da mutação, no caso, o que acontece? Vai ser codificado normalmente em fenilalanina, glicina, glicina, glicina. Após, então, a inserção de mais um códon dessa variante, haverá a adição de mais um aminoácido na proteína, a glicina também. Então, por isso que é uma inserção. Justamente por ela ser rara, a frequência dela vai ser quase nula, assim. No máximo aqui aparece alguma coisa na Finlândia, mas mesmo assim, sendo 1%, ainda assim é muito pouco. A localização dela está no braço longo do cromossomo 1, aqui dentro das bases, vê-se aqui que tanto a inserção quanto a deleção estão na mesma localização, justamente por fazerem parte da mesma variante. E aqui tem-se, então, a posição dela no transcrito, a posição na codificante e a posição na proteína. Agora, o fenótipo dela. Essa é uma questão um pouquinho complicada, porque em relação ao gene LOR e as suas variantes, ainda tem-se muito a se estudar. Mas vamos com calma, então. Tem dois fenótipos, a princípio, relacionados a ela. O primeiro deles é o ceratoderma com ictiose. Aqui coloca-se como sendo sinônimo da síndrome de Vohwinkel, mas não é. Tem vários artigos que falam que não, mas muitos sites colocam que sim, enfim. A localização ali no gene LOR, mostrando que é uma variante realmente. E aqui tem-se quando que foi submetido essa relação com a doença e a variante, no caso. Que é basicamente espessamento da camada córnea, gera ressecamento da pele, descamação e até mesmo amputação do quinto dígito. Mas, vemos aqui que quando foi submetido, tinha uma significância incerta. Ou seja, por mais que até pudesse se relacionar, faltava-se muitos testes ainda, muitas comprovações a respeito. Teve só a princípio, uma pequena relação com ela. Tem outros genes que têm uma maior relação realmente com essa doença, só que falta ainda muitos outros estudos, então não se tem a frequência dele, não tem o mecanismo de ação da mutação. Essa foi a variante que tinha mais evidências científicas em outras áreas, mas não tanto no fenótipo para ceratoderma. Tanto que, em 2022, teve-se uma revisão da literatura
E então agora ela se tornou uma variante benigna, ou seja, ela não está mais relacionada com esse fenótipo, no caso. E realmente tem-se como se relacionar a isso, porque não necessariamente uma variante que vai ter uma inserção, ela vai gerar alguma doença. As inserções mais perigosas são as que têm um stop codon, ou até mesmo deleções. Mas no caso é uma adição, tem uma glicina a mais sim na proteína, mas dentre todas as glicinas do loricrin, não vai mudar tanta coisa assim. Então, no final das contas, essa variante ela se tornou benigna. Olá, eu sou o Ender e eu vou falar sobre as técnicas de investigação do nosso gene agora. Existe uma diferença entre a teoria, né, e a prática, porque existe uma questão de valor, uma questão da especificidade dos primers, tudo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui. Mas antes disso, para começar bem pela teoria, eu vou descrever um pouco o processo básico do PCR. O PCR aqui, ele acaba dependendo de alguns ingredientes que a gente vai acabar juntando, que são o DNA, os primers, a DNA polimerase, a solução tampão, vai ser um cofator, que geralmente é o cloreto de magnésio, e nucleotídeos, né? Então a gente vai acabar juntando tudo isso, colocando em um termociclador, né, que varia a temperatura, para fazer as etapas do processo em ciclos. No nosso exemplo aqui, a gente vai ter uma pequena parte do gene da loricrina ali, um exemplo hipotético, né? E a primeira etapa vai ser aumentar a temperatura para fazer uma desnaturação da dupla fita do DNA. Em seguida, na segunda etapa, né, vai ocorrer um anelamento dos primers, que eles se ligam numa região específica dessas fitas, e na etapa seguinte, ele ocorre o alongamento, né, que a polimerase passa a partir dos primers ali e constrói a fita complementar. Esse processo é cíclico e é uma ferramenta importante porque ela é específica, né, para aquela parte do DNA ali, tem uma grande especificidade e ela é exponencial. Com apenas uma fita dupla de DNA, em uns 30 ciclos a gente consegue mais de 1 bilhão de duplas fitas, né? Então isso é muito importante para você amplificar uma amostra. Falando um pouco sobre a investigação dos polimorfismos, né? A técnica do PCR ela tem várias versões com vários métodos e objetivos diferentes. Vai variar muito da situação, né? Do produto, da amostra que a gente tem e tudo mais. No nosso caso, a variante comum, a gente consegue usar a técnica do PCR-SSP, porque essa variante ela tem alteração de apenas uma base, e aí a gente consegue projetar um primer, desenhar, né, o primer, para que ele seja específico para a mutação. E então só vai acontecer ali o anelamento e o alongamento caso exista a complementaridade desse primer, né? E daí, de acordo com o produto, né, com a reação, a gente pode aplicar uma eletroforese para saber o genótipo da amostra. E daí, isso seria muito na teoria, né? Na prática, no caso da loricrina, ela tem um problema para você acabar projetando os primers, porque a região, ela tem muitas regiões repetitivas no exon dela mesmo. Então, a gente acaba tendo um problema, porque os primers, você projeta os primers e eles acabam, não são específicos, né? Não tem como. Então, a maior parte dos primers específicos, elas são muito no final, fora das regiões de interesse. Então, o que a gente acaba fazendo é utilizando um primer que pega praticamente o exon 2 inteiro ali, que gera, e depois disso a gente amplifica essa amostra e faz um sequenciamento para descobrir quais são as bases dele, né, para identificar essas variações. Isso é feito, no geral, para qualquer tipo de mutação na prática, né, em todos os estudos da loricrina. No caso da quantificação de transcrito, né, como a gente usou aqui como um deles o NST 00000368742.4, a gente pode fazer isso através de um kit comercial, né? A Thermo Fisher ela tem um kit comercial RTQ-PCR que utiliza aquela técnica TACME e a gente pode acabar utilizando ele, né? Essa técnica ela usa uma sonda, né, que é composta por basicamente dois componentes, que é um fluoróforo, que geralmente ele vai emitir fluorescência, só que por um processo ali de ressonância tem um quencher, né, que a gente chama, que ele acaba absorvendo essa emissão dessa energia luminosa e daí não funciona. Só que quando a TAC polimerase passa nesse quencher, ela acaba atacando, ela consome e permite a emissão da luminosidade. Então você tem um aparelho
que você acaba emitindo isso. Isso é muito melhor do que você usar uma eletroforese, por exemplo, para calcular, porque ela é muito mais precisa e muito mais específica. Para desenhar os primers, como eu disse naquele caso ali, é muito difícil você ter primers para as regiões de interesse, porque a maior parte dos primers eles estão naturais que a gente pode acabar gerando, eles ficam muito no final, né, da loricrina. Então a gente acaba usando um primer que gera quase 1.200 bases, né, são 1.193 bases ali que ele gera, que é praticamente quase a totalidade ali do Exxon 2, mas é o único primer possível ali, e daí por causa disso geralmente é feito um sequenciamento, né, logo em seguida. Para enzimas de restrição a gente não tem muitas opções, nenhuma enzima ali acaba pegando nenhuma parte muito específica, né, até por causa dessa repetição da loricrina, não acaba pegando a mutação, em nenhum dos casos, mesmo que seja só uma mutação em DEL, se for uma mutação ali que de uma única base, né, a gente acaba não conseguindo pegar. Eu pesquisei todo o catálogo ali direto, né, por vários sistemas e acabou não acontecendo. Que é até engraçado que as enzimas acabam picotando completamente as pontas, né, principalmente ali da loricrina, do gene, né, então acaba não sendo uma opção boa. Se fosse possível, a gente poderia usar isso para facilitar, por exemplo, numa eletroforese, né, mas como não é, a gente acaba não usando e realmente acaba seguindo principalmente o técnico do sequenciamento para investigação. Muito obrigado. Oi, meu nome é Pedro e eu vou fazer análise de um dos artigos científicos. O artigo que eu vou apresentar é Consequências estruturais e funcionais de mutações de loricrina em ceratodermia de loricrina humana, conhecido também como síndrome de von Wickel-Quinctiose. Esses são os autores, e esse artigo foi publicado no Journal of Investigative Dermatology em abril de 2004. A síndrome de von Wickel-Quinctiose ela só ocorre quando existe mutações no domínio C-terminal da loricrina. Se perda de função ou superexpressão da loricrina não causam a síndrome, apenas essas mutações. Essa mutação ela é apresentada com deformações na palma da mão, no dorso do pé, na sola do pé, que se estendem na mão até o pulso e no pé até o tornozelo. Foram escolhidos 16 pacientes, sendo 8 homens e 8 mulheres, para os experimentos, dentre eles todos sem mutação. Com esses pacientes foram feitos diversos testes, dentre eles a permeabilidade da pele foi medida usando um Thermometer, que é esse dispositivo, que ele mede a quantidade de água que a pele perde para o ambiente, ou seja, a permeabilidade. E durante esse experimento, esse teste, foi visto, dá para ver pelo gráfico, que indivíduos que têm a mutação perdem muito mais água para o ambiente do que indivíduos com peles sem mutação normais. A hidratação da pele também foi medida usando um coniômetro, no qual foi visto que a capacidade da pele normal de reter água é muito maior do que a da pele com a mutação. E foi visto também que foi medida também a coesão do extrato córneo, porque os indivíduos que apresentam a síndrome, eles têm a pele de escama muito fácil, ela é muito frágil. E com esse dispositivo aqui, o D-Squame, ao fazer assim, sai um pouco da pele, até a pele normal sai também, e a partir do coeficiente de proteína nessa amostra, dentre o indivíduo com mutação e o indivíduo normal, foi visto que o indivíduo com mutação sai muito mais, ou seja, fragilidade é normal. A fim de determinar a origem dessa fragilidade, foi feito um Pencil Eraser Test, no qual é a aplicação de torque para retirar uma pequena amostra da pele, e essa amostra foi comparada com outra condição térmica, chamada equitiose lamelar. A equitiose lamelar já tem a origem da fragilidade determinada, que é a perda de função do extrato córneo. Para determinar se a síndrome de von Wickel-Quinctiose também tem sua origem no extrato córneo, foi feito um experimento no qual pegaram essas duas amostras de pele e ferveram em uma solução de SDS/DTT.
E foi observado que o extrato córneo da síndrome de von Wickel-Ecdyose mantém a sua função. Ou seja, apesar do seu extrato granuloso ser mais frágil, o extrato córneo fica inteiro. Para determinar também a permeabilidade da pele na mutação, foi jogada uma solução coloidal de lantânio, que é um componente hidrossolúvel e muito eletrondenso. E a partir de análises histológicas, observaram, como mostra o gráfico A e B, que existe uma descontinuação do envelope cornificado. Existe também vazamento da água para o citosol. E, enfim, essas descontinuações são os fatores determinantes para o aumento de movimento de água extracelular, ou seja, maior permeabilidade. Indivíduos com a síndrome de von Wickel também apresentam reparação aumentada. E para determinar a origem dessa reparação, foram feitas mais análises histológicas para ver se é secretado mais material na pele do indivíduo com mutação. Depois das análises, viram que a quantidade de secreção é a mesma, apesar dela estar mais desorganizada, devido à descontinuação do envelope conificado. Sabem também que o gradiente de cálcio é essencial para determinar se é essencial para a reparação. E através de citoquímica de captura iônica, foi observado que o cálcio ele fica no extrato granuloso em indivíduos com a síndrome de von Wickel. Ao contrário, ele fica no extrato córneo em indivíduos com a síndrome de von Wickel. Ao contrário de estar apenas no extrato granuloso. Ou seja, a presença do cálcio no extrato córneo previamente a estímulos catalisa a reparação. O que esse estudo conclui, então? Ele conclui as origens dessas disfunções estruturais e funcionais da mutação da loricrina. E, mais importante, ele demonstra que, ao contrário das outras condições dermatológicas parecidas, o extrato granuloso ele é prejudicado, porém nas periferias do extrato córneo tudo se normaliza. Obrigado.